Olha o que diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. Não é a mensagem de hoje, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 26. Olha só o que diz aqui. Olha só. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias como rei, aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai, o Amazias. Foi ele que conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Olha 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Versículo 6. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território dos filisteus. Então você vê que esse homem, ele era um garoto, né? Começou a reinar e ele começou a buscar a Deus. Zacarias era um homem que ele era entendido nas visões de Deus. Ele é entendido nas visões do Senhor. O que é uma pessoa entendida hoje na visão do Senhor? É uma pessoa que ele tem o conhecimento da palavra de Deus revelada. Não só num versículo, que às vezes a pessoa tira um versículo e ela monta um assunto, um tema, uma mensagem em cima daquilo, que também pode acontecer, contanto que aquele assunto, aquele tema, não venha ferir o texto, nem o contexto, e nem a palavra de Deus no todo, de Gênesis a Apocalipse. Mas ele era uma pessoa que tinha profundidade das coisas do Senhor. E é importante a gente ter essa profundidade. Eu até falo, irmãos, que o homem, né, a Bíblia fala que o homem é o sacerdote da casa. Imagina um sacerdote que não entende nada da parte do Senhor. Imagina um sacerdote que não entende nada da palavra de Deus. Ele vai ter uma família fraca, espiritualmente falando. Ele vai ter uma família cega, espiritualmente falando. E ele vai ter problemas. Uzias tinha um reinado nas mãos dele. Uzias vai até Zacarias e ouve, escuta, aprende. E quando ele ouve, ele pega aquela palavra e ele aplica no seu reinado. É assim que nós devemos fazer. A gente vem à casa de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente tem que aplicar também no nosso reinado. O Senhor Deus comprou para ele, através do sangue de Cristo, homens de todas as raças, povos, tribos e nações. E deu a esses homens um duplo ministério. E esse duplo ministério é o ministério de rei e o ministério de sacerdote. Então todos aqui têm um ministério de rei. Todos aqui têm um ministério de sacerdote. Isso foi liberado para nós através do sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Agora, como é que eu vou reinar, né? Com base em que eu vou reinar? O que vai reger o meu reinado? É o meu eu? João Batista disse, né? Que eu venha diminuir, que o meu eu diminua e que o Senhor cresça. A Bíblia fala que aquele que é de cima, ele é sobre tudo e sobre todos. Uma das coisas que fez com que os judeus, eles não provaram da diferença e do proteger, do guardar de Deus, como Deus queria fazer, foi que eles não aceitaram a palavra que Jesus trazia. E Jesus foi claro em dizer para eles, olha, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo do Pai. Jesus era claro em falar isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele era taxativo em falar isso. João, quando foi batizar Jesus, ele viu que Jesus era muito maior, infinitamente maior que João, e ele falou assim,
eu não sou digno nem desatar a sandália dos seus pés, e vens tu a mim para que eu venha, né, batizar você? E Jesus disse: convém que se cumpra as Escrituras. Então deixa por agora, porque convém que se cumpra as Escrituras. Então Jesus era submisso ao Pai, ele era fiel ao Pai. Jesus andava na visão do Pai. O Uzias entendeu que a importância da visão de Deus para o reinado dele. E isso fez com que ele crescesse. Isso fez com que ele prosperasse. Irmãos, e sem visão de Deus não dá para sair para guerrear. A gente tem que sair para guerrear com a visão de Deus. Você sabia que nem tudo que você acha que Deus tem para você, Deus tem para você, mesmo que esteja na Bíblia? Mesmo que esteja na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é para mim e é para você. Tem coisa que é para você e não é para mim. Tem coisa que é para mim e não é para você. Por exemplo, o chamado pastoral é para todo mundo? Não. Você acha que Deus tem riqueza para todo mundo? Não. Mas Deus tem o desejo de que a pessoa vá bem em todas as coisas? Sim ou não? Sim. Mas ele fala o quê? Desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como o bem vai à sua alma. Então, a pessoa olha o bem para a vida dela no contexto de fora. E Deus está dizendo, assim como a sua alma estiver boa, assim também isso vai refletir nas suas coisas. Isso vai refletir nos seus negócios. Então você deve se preocupar muito com a sua alma. E o que alimenta o nosso espírito? O que alimenta a nossa alma? O que cura a nossa alma? É o Evangelho, gente. É a palavra de Deus. Então Uzias, ele tinha isso. Tanto que Uzias, até o versículo 14, ele está uma benção, né? Até o versículo 12, 13, mais ou menos, ele está uma benção. Quando chega no 14, a Bíblia fala que o coração dele se torna um coração altivo. E ele não escuta mais ninguém. E ali começa a decadência dele. Ele começa a decair. E dentro da casa de Deus, onde ele buscava a visão de Deus, ele é alcançado por uma lepra. Dentro da casa de Deus. E a Bíblia fala que Deus manda 81 sacerdotes para falar com ele. Quantos sacerdotes ele ouvia para ele prosperar? Um só. Ele só ouviu Zacarias. Mas ele deixou o coração dele se exaltar tanto, por quê? Porque Deus abençoou ele muito. Imagine esse homem chamado Uzias, um garoto de 16 anos. Deus escreve uma história com esse menino, e esse menino chega num nível assim, irmãos, em que aquilo que Deus dá para ele como invenções de máquinas de guerra, dessas coisas todas, chegam até o Egito. O Egito hoje seria considerado aí a maior potência do mundo. Então olha como esse rapaz cresceu. Só que ele deveria, de sempre no crescimento dele, dar um passo para trás. E ele não fez isso. Ele já achou que ele era autossuficiente. E aí as palavras começaram a virem, e ele não mais dava ouvidos. Ele cortou a fonte que fazia ele prosperar, que fazia ele crescer. E a Bíblia fala que ele foi decaindo. E a Bíblia fala que ele foi até o sepulcro leproso. Ele não foi curado. Mas por que ele não foi curado? Porque não teve nele um arrependimento. Toda pessoa que se arrepende, seja do que for, Deus perdoa. Mas a pessoa que insiste, é obstinado no erro, é orgulhoso, é altivo, é soberbo, essas pessoas, elas têm um fim triste, infelizmente. Porque existem leis espirituais. E as leis espirituais, elas são regidas pela liberação do Evangelho, pela liberação da palavra. Então, você quer ter um reinado abençoado? Que reinado? Família, negócios, tudo. A vida espiritual, ministério. Aí eu quero, pastor. Então pegue a visão de Deus para você. E nem sempre a visão de Deus é a nossa. Nem sempre a visão de Deus é a nossa visão. Pastor, eu quero a visão de Deus. Irmão, se você conseguir entender o que Deus tem para você de forma comum,
e de forma específica, você vai longe. O que é de forma comum? É aquilo que Deus tem para mim e para você. Tem coisa que Deus tem para mim e Deus tem para você. Mas tem coisa que Deus tem para você de forma específica e Deus tem para mim de forma específica. E quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a entender isso. Aí depois que a gente entende, aí a gente começa a exercer a nossa fé sobre aquilo que já é revelado ao nosso coração. E não tem erro. Quer ver uma coisa? 1 de João, no capítulo 5, no versículo 13. 1 de João, no capítulo 5, no versículo 13. Olha só. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Continue. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com o que, gente? Com a sua vontade, com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Ele nos ouvirá. Irmãos, eu orei tanto quando eu cheguei na igreja. Na verdade, a gente chega na casa de Deus e a gente chega colocando os nossos planos diante de Deus. E às vezes o nosso plano ele não é ruim. A motivação é boa, o propósito é bom, mas às vezes não é o que Ele tem para nós. Por exemplo, quando eu cheguei na casa de Deus, eu me converti, vi o amor de Deus, comecei a querer que as pessoas entendessem aquilo que eu passei a entender. Queria que as pessoas fossem salvas, assim como eu alcancei essa graça. E eu entrei para a obra, fui evangelizando, fui cuidando, fui fazendo a vontade de Deus, né, de todo o meu coração. Mas eu tinha um desejo muito grande de ajudar a obra de Deus, de prosperar. Eu tinha um desejo muito grande de ser um empresário. Eu tinha um desejo muito grande de comprar terrenos e construir igrejas. Tudo isso. Isso é um desejo lícito? É um desejo bom? É uma motivação boa? Mas aí Deus me contrariou. Deus tem isso para algumas pessoas. Para algumas pessoas, Deus dá para elas até o dom da contribuição. São pessoas que Deus levanta no mundo de uma forma generosa. Generosa. Às vezes Deus levanta pessoas para manter uma obra sozinho. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Deus é poderoso. E eu queria muito ser essa pessoa. Queria muito. Queria ajudar as pessoas, ajudar o meu pastor. Queria muito. Eu não vou falar muito não, senão parece que é cantada. Mas não é não, que eu não estou precisando de nada não. Graças a Deus. Amém, Jesus? Né? Mas eu estou abrindo meu coração, mostrando testemunho aqui. Aí o Senhor veio, comecei a buscar Deus. Deus me deu Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que formaste no ventre da tua mãe te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Aí daqui a pouco, Deus vem me dar Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho. Porque o Espírito Santo ser sobre uma pessoa, a Bíblia fala que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, mas o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu. Então existe algo específico aí. Existe um óleo, existe uma unção, existe um derramar de algo divino sobre uma pessoa. Diga amém, Jesus? Então, existe um propósito específico. E o que eu falava? Eu dizia que eu não queria. Eu dizia que eu não queria. E as pessoas viam eu fazendo a obra na igreja, ajudando. Eu queria ajudar, eu queria servir. Eu não queria. Eu me fugia até de fazer a oração final, você quer saber? Quando era a hora de fazer a oração final, tinha uma portinha igual essa aqui, ó. Eu corria para dentro para não me chamarem. Às vezes eu estava lá dentro, né? Cadê o Paulo? Aí lá vai o Paulo tremendo para fazer a oração final. Porque era algo específico, Deus estava me preparando. Tinha situações, irmãos, que eu ia para evangelizar e não ia ninguém, só ia, chegava lá na hora, todo mundo faltava. Aí ia eu e o esposo da pastora. Nós íamos lá para a Praça da Sé, em frente àquela catedral que tem lá, uma igreja católica que tem lá
do lado da estação do metrô. E aí ele ligava lá, ele tinha uma caixinha lá que tinha um geradorzinho, ele ligava, e aí ligava o teclado, ligava, e ele começava a tocar, arrumava tudo, começava a tocar, e eu começava a panfletar. Aí ele me chamava, aí ele falava assim, Paulo, vem cá. Ele falou, então, só está nas 2 aqui. Eu falei, então, o pessoal faltou, né, seu irmão Nelson? Ele falou, pois é, você sabe tocar? Eu falei, não. Eu sei tocar, então se você não sabe tocar, você vai pegar o microfone e vai chamar um povo para fazer oração por eles. Irmão, eu era muito tímido mesmo. Imagina eu pegando o microfone ali, eu não sabia nem como começar, nem como chamar, mas existia algo específico para mim. Quando eu entendi, eu fiz uma oração para Deus. Quando Deus me chamou, que deu a palavra que confirmou, apesar de eu ter chorado a noite inteira, porque eu não queria, eu fiz uma oração para Deus. Falei, Senhor, eu não quero entrar na sua obra para ser uma vergonha. Eu não quero entrar na sua obra para chegar lá na frente e escandalizar o teu nome. Eu não conheço o meu amanhã, o Senhor conhece. O Senhor passeia na eternidade. Se for para lá na frente eu escandalizar, então nem me levanta. Eu não quero. E se o Senhor me levantar e lá na frente eu enfraquecer, acontecer alguma coisa, o Senhor me mata antes. Não permita que eu venha envergonhar o teu nome. Eu tenho essa oração diante de Deus, irmãos. O Senhor me mata antes. Você percebe que eu tento... Eu tenho essa oração diante de Deus, porque, irmãos, para fazer coisa errada, eu não subiria aqui, eu faria lá fora. Eu fico, irmão, de cara, quando alguém vem para dentro da igreja, para ficar querendo arrumar namorado, sai com uma, sai com outro, sai com um, ou sai com outro, ou sobe no altar, né? Faz uso do cargo, faz uso da posição para seduzir as pessoas. As pessoas vêm conversar e a pessoa, em vez de ser ali homem de Deus, age em cima da carência do outro. Eu fico de cara com essas coisas, não aceito isso aí não. Quer fazer coisa errada, então nem entra. Nem entra. Porque a Bíblia fala, irmãos, que aquele que escandalizar, era melhor que ele colocasse uma pedra no pescoço e pulasse no rio. Porque vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses. A obra de Deus não é brincadeira. A obra de Deus é coisa muito séria. Então a pessoa entrou na obra, Deus entrou. Então entra com tudo. Coloca todas as suas forças. Por quê? Porque é um chamado específico. Diga amém, Jesus. É um chamado específico. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é cuidar da sua casa. É cuidar da sua família. Por quê? O bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não espancador, não dado ao vinho, não de torpe na ganância, mas moderado, tendo seus filhos debaixo da sua sujeição. Assim. O maior ministério, eu sempre falo, o maior ministério que a gente tem é a nossa casa. E eu sempre digo, primeira ovelha que você tem é você mesmo. Se você consegue pregar para você, você consegue pregar para qualquer pessoa. Diga amém, Jesus. Você consegue pregar para qualquer pessoa. Então, quando Deus ele foi me dando aquelas palavras, eu entendi o que era específico. E aí eu entrei. Irmão, eu entrei com tanta entrega, que o meu seminário durou 3 meses só. Foi um milagre. 3 meses, pastor. Durou o meu seminário. Que é isso, pastor? 3 meses. Então, se eu não for bem preparado, faz 22 anos que a gente está no altar. Graças a Deus. Deus procura pessoas que realmente se entreguem de todo o coração. Agora, se eu entendo a minha chamada, se eu entendo a palavra que Deus tem para mim, e eu não me entrego, teria acontecido na minha vida o que aconteceu até hoje?
Ou através da minha vida, o que aconteceu até hoje? Irmão, tem muita gente que fala assim, eu tenho um chamado, pastor, Deus quer me usar, eu tenho um chamado, Deus quer me usar, mas não se entrega para Deus. Não tem tempo para Deus. Não tem um momento que a pessoa tira para se consagrar, para ler a palavra, para orar, para buscar a face do Senhor, para se converter dos seus maus caminhos. Fica se contaminando com uma coisa aqui, fica se contaminando com uma coisa ali. Gente, o tempo vai passar. Quanto mais você se entregar, mas não é se entregar só no fazer, é mais do que fazer, é se entregar para ser. Quando você é, o fazer vem depois. E as coisas fluem. Eu estou dando um exemplo assim, por causa da questão do comum e do específico. E nem todo mundo tem chamado para o altar, nem todo mundo tem chamado para pregar o evangelho no altar. Mas todo mundo tem chamado, olha o comum, para pregar o evangelho uns aos outros. Contar o seu testemunho, falar do amor de Deus, falar do amor de Deus através de Jesus Cristo, falar da salvação, diga amém, Jesus, levar a palavra de Deus. Então você vê que existe algo comum e existe algo que? Específico. Aí quando você está dentro dessa vontade de Deus, olha só, quando você está de acordo com o quê? Com a vontade de Deus, meu irmão, Ele te ouvirá. Ele vai te ouvir. Você vai clamar, Ele vai responder. Ele vai falar com você, você sabe por quê? Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque em você existe algo dele. Em você existe uma obediência à voz dele. E o que ele diz? Ele diz assim, ó, eu velo sobre a minha palavra, para cumprir a minha palavra. Você está orando por algo? Você está focado em algo? Estou, pastor. Você consultou a Deus sobre isso? Você tem uma palavra de Deus? Se você tem uma palavra de Deus, você está na vontade de Deus. Você não está num caminho que a sua carne desejou somente. Você está num caminho que Deus aprovou o seu plano. Ou Deus te confrontou e você aceitou e entrou para o plano dele. Então tudo que você pedir dentro daquilo que Deus te colocou, você está na vontade dele, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Você pode ter certeza disso. Ele ouviu, e ele não ouve porque a gente merece não. Irmãos, quem tirou o povo do Egito? Foi Deus, não foi? Deus mandou a promessa, não foi? Deus pegou e falou, Moisés, você vai lá e fala para o meu povo que eu vou tirar eles do Egito. Vai lá e fala para o faraó que é para deixar ir. Não foi? Isso durou uma novela, né? Foram 10 pragas, aquela coisa toda. Mas quem tirou não foi Deus? No deserto, o povo, eles eram santos, mas eles estavam no caminho que Deus colocou? Faltou pão? Faltou carne? Faltou o aquecer de Deus? Faltou nuvem? Não faltou. Mas eles extrapolaram. Não extrapolaram? Sim. E alguns passaram por ali, morreram no meio do caminho, tiveram as consequências dos seus pecados, mas aquele que foi até o fim, com o mesmo espírito e com a mesma fé, entrou ou não entrou na terra? Entrou. Eles entraram na terra. Então você vê que o nosso Deus, Ele é tão misericordioso com a gente, pessoal. Ele é gracioso com a gente. Só que não é porque Ele derrama a sua graça, Ele responde quando estamos na vontade dEle, que nós estamos fazendo tudo que agrada Ele, não. A gente tem que vigiar a nossa vida e sempre estarmos alinhados aí ao temor do nome dEle. Diga amém, Jesus? Ao temor do nome dEle. O que você está pedindo para Deus é a vontade de Deus?
Pastor, eu estou pedindo, mas Deus não falou comigo não. Então continue seguindo a sua vida. Continue o caminho que você está. Você sabe por quê? Porque existem situações que você vai clamar a Deus e Ele não vai lhe responder, mas o silêncio dele já é uma resposta. O silêncio dele já é uma resposta. Por que o silêncio de Deus é uma resposta? Porque existe caminho que Ele vai nos permitir passar para trabalhar em nós. Tem gente que tem que trabalhar a ansiedade. Tem gente que tem que trabalhar a ansiedade. Tem gente que tem que trabalhar a paciência. Tem gente que é de rompante, não sabe, né? Tem que ser trabalhado. Então Deus permite algumas coisas. Aí a pessoa tem um rompante, toma na cabeça. Aí tem outro, toma na cabeça. Pastor, eu sou de Deus e tenho... Mas por que você está fazendo isso? Você está passando, você está igual o Pedro quando viu Moisés e Elias, já queria fazer tenda, já queria precipitado. Tem gente que é precipitado, não é? Pois é. Quantas vezes eu não fui precipitado? Quantas vezes talvez você não foi precipitado? E a gente se frustra. E a gente logo pergunta, mas Senhor, o Senhor não fala que tudo que eu pedi em teu nome, o Senhor faz? Faço. Mas é tudo que você pedir, de acordo... Pois é. De acordo com a vontade de Deus. Irmãos, uma moça vai namorar com um rapaz. O rapaz não é temente a Deus. Pastor, eu vou orar. Você não tem nem que orar. Não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que não tem a vontade de Deus num jogo desigual. Você não tem nem que orar. Você vai orar para quê? Para ver se é a vontade de Deus, mas a Bíblia fala que já não é. Vai perder seu tempo não. Sossega. As bênçãos virão e te alcançarão. Mas a gente passa na frente de Deus. A gente passa na frente de Deus. A gente não consulta Deus. O Davi, ele tinha algo bonito que ele fazia. O Davi, ele consultava a Deus. O Davi, irmãos, ele estava chorando. O povo estava contra ele. A família de Davi tinha sido sequestrada. A cidade de Ziclag estava completamente queimada. O Davi chega de uma batalha junto com seus homens. E quando vê tudo aquilo, o povo se volta contra ele. Pega o Davi como culpado. Pegam pedras para atacarem em Davi. O Davi chora a ponto de não admitir consolo. Olha o nível que o homem chegou. Emocionalmente falando. Aí o Davi pega e olha o que diz 1 Samuel 38. 1 Samuel 30, versículo 8. Olha só o que o Davi faz. Irmão, você está aflito? Estou, pastor. Ore, a Bíblia fala. Você está contente? Estou, pastor. Cante louvores. Amém, Jesus? Cuidado para você não agir de forma precipitada na sua vida. Olha só. E ele perguntou ao Senhor. Ele não sabia se era a vontade de Deus ou não, então ele pergunta ao Senhor. Ele consulta ao Senhor. Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que vocês os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A Bíblia fala que ele pegou 600 homens e ele foi. A Bíblia fala que 200 homens cansaram, porque já estavam vindo de outra batalha. E eles ficaram numa região e disseram: Davi, a gente não consegue mais caminhar. Não consegue. Você já enfrentou uma luta atrás da outra? Pastor, é uma luta? Pois é, ele enfrentou uma luta atrás da outra. E aí ele pegou 400 homens e seguiu adiante. E com esses 400 homens,
Eles acharam esse acampamento. O interessante é que eles não sabiam para onde eles tinham ido. Deus foi guiando. Deus foi guiando. E um dos amalequitas adoeceu e ficou para trás, abandonado pelo seu exército. E esse amalequita foi quem entregou todos os outros para Davi. E Davi chegou lá, resgatou as suas mulheres, resgatou o seu despojo, ele resgatou tudo. E sabe o que Davi faz? Quando ele volta, aí aparece um no meio lá do exército e fala assim: Davi, devolve só as mulheres para esses 200 homens aí, e já está bom demais, porque eles pararam no meio do caminho e não foram com a gente. O Davi falou: não, eles fazem parte do nosso exército. Irmãos, o que o Davi me ensina aqui? Que o Davi, ele não mediu aqueles 200 homens pelo aquele momento de fraqueza deles. Eles tinham acabado de vir de uma batalha. Não corte relacionamento com pessoas por causa de um episódio. Não exclua pessoas da sua vida por causa de um episódio. Não faça com que pessoas sejam descartáveis para você. Não se apoie na força do seu braço. Eu fiz, ele não fez, então ele que se dane. Não faça isso. O Davi disse: eles vão receber as mulheres deles de volta, e o despojo também vai ser dividido, eles vão receber também, porque eles são dos nossos irmãos. Aleluia! Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque Davi consultou primeiro. Consulta primeiro. Fala com Deus primeiro. Porque quando você falar com Deus, Ele vai revelar a vontade dEle. E quando Ele revelar a vontade dEle, nem você vai ter o entendimento completo. E quando você tiver o entendimento completo, você vai ver a mão de Deus tocando em você. Só para ratificar mais isso, eu tenho 2 versículos para ler para você. O primeiro, Mateus 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Olha só o que diz aqui. Versículo 2 e 3. Vamos ler esses 2 versículos. Depois eu vou ler o outro. Vamos colocar 3. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Você já ouviu aquela frase, se Deus quiser? Essa frase, ela cabe a algumas coisas. Por exemplo, eu vou chegar até os 90 anos, se Deus quiser. Cabe ou não cabe? Cabe. Eu não posso falar assim: eu vou chegar até os 90 anos, a não ser que Deus fale comigo. Eu vou chegar até os 92 anos, a não ser que Deus fale comigo. Pedro, por exemplo, não sabia como ele iria morrer? Sim ou não? Deus falou para ele que ele morreria crucificado. Então ele sabia, porque foi falado para ele. Então aquilo que Deus não falou para a gente pode usar essa frase. Mas quando Deus fala algo para a gente, é incredulidade a gente mudar o que Deus colocou dentro do nosso coração. Esse homem era leproso. Quando fala leproso, a gente olha só o leproso, era doente. Não, ele não era só doente. Ele não tinha dignidade. Ele era doente. Ele era excluído da sociedade. Quando fala excluído da sociedade, irmão, você pode levar para tudo aquilo que tirou a pessoa do mercado, dos negócios, de uma vida normal. Ele era uma pessoa que ele só comia quando alguém jogava comida para ele pelo muro da cidade.
Eu posso até dizer que o leproso aqui significa a pessoa que está fora do reino. Só que quando esse homem ele vê Jesus, a primeira coisa que ele faz que passa a mudar a vida dele, ele adora. E adorar, irmão, é se render, é se prostrar. Tem tradução que fala que ele se ajoelha diante de Jesus. Aí ele reconhece que Jesus pode, mas ele não sabe se Jesus quer. Por quê? Porque ele fala ali, olha só, adorou dizendo, se quiseres. No caso dele era a doença, era a lepra, era tudo isso que eu te falei. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Então ele está dizendo, eu sei que o Senhor pode, o Senhor quer. Faltava uma palavra liberada dos céus para ele. Faltava uma palavra liberada dos céus para ele. Aí Jesus pega e diz, olha só o versículo seguinte, e Jesus estendendo a mão, o quê? Tocou dizendo, o quê? Quero ser limpo, e logo ficou purificado. Isso foi uma oração que ele fez. Ele perguntou para o Senhor, o Senhor quer? Jesus responde, eu quero, seja limpo. Então tem coisa que você vai resolver numa simples conversa. Você vai falar com Deus, Ele vai mostrar a vontade dEle para você, e automaticamente você vai receber a bênção. Tem um irmão lá no Nova Lima ontem, que ele falou que há muitos anos ele tinha um problema no joelho, um acidente de moto. E eu chamei as pessoas para orarem, e a mulher dele soltou, falou, pastor, ele não está conseguindo ficar em pé, porque ele está com um atacado problema no joelho. E aí fizemos a oração, e aí eu bati a mão nos dois joelhos dele, que eu não sabia qual que era, e abençoei ele. E aí perguntei quem foi curado, algumas pessoas foram curadas lá. Aí ele senta, e na hora da doação, na hora da oferta, ele fala, pastor, eu fui curado do joelho. Então ele resolveu aquilo, dentro dessa palavra que eu preguei lá ontem, numa simples oração. Agora, tem coisas que você vai receber de Deus, não só o quero, mas vai receber uma direção. Porque tudo que eu pedir de acordo com a vontade dEle, Ele vai me ouvir. Mas tem coisa que não vai ser uma resposta do pedir somente, da manifestação do poder dEle, vai ser um direcionamento. Porque a vontade de Deus não é só me curar, fazer um milagre na minha vida. A vontade de Deus é mudar a minha história, mudar a minha semente. Então tem coisa que você não vai receber se você não mudar. Eu vou mostrar para você na Bíblia que não é uma oração que vai mudar a sua vida. É a direção, a mudança da tua direção é que vai mudar a sua vida. Eu vou repetir. Tem coisa que vai ser uma oração. Aqui foi uma oração. Jesus tocou, eu quero ser limpo. Acabou. Ele foi limpo. Mas tem coisa, irmãos, que Deus vai dar uma direção para você. Aí, quando Deus te der essa direção, a responsabilidade já não está mais nele. Está em você. Está em você. Hebreus 10, 36. Eu vou ler o versículo para você entender, porque eu gosto de mostrar na Bíblia. Olha lá. Porque necessitais de paciência, para que depois de quê? De haverdes o quê? Feito a vontade de Deus. Complete. Então tem muita gente que está orando, e entende até que é o querer de Deus para ela, em algumas áreas da vida dela, mas quando o princípio de Deus vem para ela obedecer, ela não obedece. Ela diz que não pode, ela diz que é difícil, ela se vitimiza. Ela debate com a palavra de Deus, ela não recebe, ela não aceita. Imagina uma pessoa que passou maus bocados na mão de alguém,
e depois daquele dia a mágoa entrou no coração dessa pessoa, a pessoa está de mal a pior, depois daquele dia. E ela tem razão de estar magoada, humanamente falando. Ninguém tira a razão dela, humanamente falando. Mas quando ela chega na igreja, o pastor não sabe de nada, o pastor traz uma mensagem e diz: olha, se você não perdoar, você não está perdoado, você está preso. O próprio Deus fala em Marcos 11, 24 e 25. Tudo que você pedir, crendo que você já recebeu, será seu. E se você precisa perdoar alguém, ou ser perdoado, que você faça isso. Porque senão você está preso. Quando Deus vem dar uma direção para a gente perdoar, é a vontade dele, não é? Mas será que é a nossa? A nossa é dar uma paulada na cabeça do cidadão ou da cidadã. A nossa vontade é ir lá e resolver o problema de outro jeito. Agora eu estou sendo confrontado por Deus. Agora existe uma promessa na minha obediência. Qual promessa? Eu serei liberto, libertando alguém. Eu serei perdoado, perdoando alguém. Oração do Pai Nosso: perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como da mesma forma que eu perdoo quem me deve. O que você deseja para as pessoas que te fizeram mal? Responde para você mesmo, eu respondo para mim. Não, pastor, eles vão pagar. Pois é. Deus está mandando você liberar eles. Eu já vi casos de libertação, amor, o demônio não desgraçar a vida de uma pessoa, desculpa eu falar assim, porque a pessoa teve um coração perdoador. A pessoa orou e abençoou quem lhe amaldiçoou, quem lhe fez mal. Faça o mesmo. Porque aqui nesse contexto, aqui não é uma oração, eu peço, ele fala quero e acontece. Aqui ele me revela uma vontade para eu fazer. Amém, Jesus? Para eu o quê? Fazer. Para eu fazer. Quando o pastor ora, Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os dizimistas da igreja. Essa oração alcança quem? Quem faz? É ou não é? Quem faz? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Deus é amor, diga amém, Jesus? Mas Ele é justiça. O que a gente planta, a gente colhe. Quem que entrou na arca de Noé? Ele e a sua? Mas quem trabalhou na arca de Noé? Às vezes a pessoa quer entrar na tua arca, mas não quer carregar uma madeira. Ela quer viver as suas bênçãos, ela tem inveja das suas bênçãos. Quando você está se dando bem, tem inveja das suas bênçãos, mas nunca carregou uma madeira com você. Às vezes ela vem até para você parar de carregar suas madeiras. A pessoa aparece, claro que a nossa briga não é com essas pessoas, é no campo espiritual, mas assim como tem a ferramenta de Deus, os homens de Deus, tem aqueles que são ferramentas do inimigo ainda, porque não se converteram. Então chegam até você e falam assim, para com isso aí, não vai dar certo não. Você vai usar essa madeira aí, isso aí é muito bom para você colocar aí. Não precisa usar essa não, essa aí é muito resistente, pega uma mais fraquinha ali. Você sabe que lá no lugar tal, na rua tal, tem um lugar lá, tipo um lixão, tem umas madeiras lá, vai lá, tira os preguinhos e coloca aí. Faz a arca com aquelas madeirinhas lá de preguinho lá, mas Deus fala, não, você compra nova, coloca da melhor espécie. Porque ele sabia que o dilúvio que ia vir. Ele sabia o que Noé ia passar. E só Noé e sua família viveram um novo ciclo. Ninguém mais. Então o nosso feito, a nossa obediência à palavra de Deus, é uma resposta àquilo que Ele dá como mandamento individual para cada um. Amém, Jesus? Mandamento individual para cada um.
Se você pegar o que Deus está falando, e você não olhar nem para a direita, e nem para a esquerda, se você pegar e falar assim, isso aqui não é para o fulano nem para o Beltrano, pode até servir para ele, mas Deus está falando é comigo. Eu vou olhar primeiro para mim, e eu vou praticar essa palavra na minha vida. Diga amém, Jesus? Porque a palavra de Deus em voz enxertada, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, primeiro salva a tua alma, para depois salvar a alma daqueles que te ouvem. Então você pega aquela palavra para você, aquela mensagem para você, se examina com ela, coloca na sua vida. Está faltando o primeiro amor? Está faltando, o pastor pregou sobre o primeiro amor. Nossa, como eu tinha o primeiro amor quando eu cheguei na casa de Deus. Hoje eu estou frio, estou distante, eu estou sem identidade. Espera, essa palavra é para mim. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Vou colocar minha casa em ordem. A partir de hoje, você determina, aí sim, você ora, você determina, aí sim você se posiciona, aí você alcança a promessa. Aí aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo, e você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém, Jesus? Receba essa palavra no coração. Continue colocando a visão de Deus no seu reinado. Continue praticando a palavra de Deus. Tem coisa que só vai destravar na sua vida quando você decidir fazer o que Deus quer que você faça. Coisa linda isso daí. Não resista à voz do Espírito Santo. Se entregue para Ele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. O Senhor é aquele que nos faz navegar sobre as águas, nos faz andar sobre as águas. Quando o sol se põe, a noite chega, o Senhor vem e nos ajuda. Tem gente aqui que simplesmente o Senhor está dizendo, eu quero, e vai tocar em você. E tem gente aqui que Deus está tocando na mesma tecla, para despertar você, dizendo, está nas suas mãos, ou realizada a promessa. Cumpra a palavra de Deus. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. E seja livre. Seja abençoado. Coloca diante de Deus a tua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Se aproxima de Deus. Seja reconciliado com o Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção, Senhor, e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, ó, se o sol se pôr e a
noite chega, Tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, Tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão. Tu és a minha canção, Senhor, e o meu louvor. Aleluias, 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 e me faz andar, Senhor, sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és pra mim. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, Senhor. És minha canção e o meu louvor. Aleluia! Senhor Deus, Senhor, eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor revele a cada um dos seus pequeninos a Tua vontade, na oração, através de sonhos, revelações, através da leitura da palavra, que é o principal. Que o Senhor, meu Deus, abra o caminho para essas pessoas, meu Deus, e o que tiver que ser feito, que seja feito, e o que tiver que vir como resposta, que o Senhor toque, e o Senhor diga: quero, seja limpo, seja limpo, aleluia, seja transformado, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Todo mal que tem se levantado contra a tua casa,
todo mal que tem se levantado contra a tua família, todo mal que tem se levantado contra a tua vida, que caia por terra. A família de Davi tinha sido saqueada, as riquezas de Davi tinham sido tomadas, aquilo que ele tinha conquistado tinha sido levado pelo inimigo. A família dele não estava mais com ele, mas ele vai consultar a Deus, e o Senhor diz para ele: se levanta, vá. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja vindo de outras batalhas, mesmo que você esteja vindo de outras guerras, se levante e vá, porque você vai resgatar a sua família, você vai resgatar a sua profissão, você vai resgatar as suas finanças, você vai resgatar os seus despojos, você vai resgatar a sua alegria, você vai resgatar a sua família. Tudo você conseguirá libertar, trazer de volta. Davi começa a perseguir os seus inimigos. Oh, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje se levante para resgatar. Se levante para restituir, se levante para ser restituído. Aquilo que foi vergonha na sua vida, para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra para você. Restitui, Senhor, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela oruga, pelo pulgão, pelo destruidor, migrador, cortador, devorador. Restitui, Senhor. O Senhor está autorizando, Pai. O Davi, quando recebeu essa vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus e ele alcançou a promessa. Ele viu toda a casa dele restituída, e não só dele, mas a casa de todos os homens que faziam parte do soldado, do exército de Davi, do exército de Israel, porque Deus era com ele. É como se Deus viesse aqui hoje dizendo: eu sou contigo. Talvez a tua vida está queimada a fogo, a tua vida foi saqueada, a tua alegria foi saqueada, os seus desejos foram saqueados, ou a sua emoção, o seu lado emocional foi saqueado, foi tudo saqueado na tua vida. Mas é como se Deus viesse hoje revelando a você a vontade dele. Se levante, meu irmão, se levante, minha irmã, em nome de Jesus. Oh, tem coisa que Deus vai tocar já, mas tem coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que buscar, você vai ter que se levantar, você vai ter que orar, você vai ter que se levantar. Talvez você já esteja até fazendo isso, por isso que você está aqui. Aleluia. Todo mal que se levanta contra a tua vida caia por terra, bate em retirada. Receba a paz do Senhor, receba a vida de Deus em você. Aleluia. Diga: eu tomo posse da bênção. Diga: todo mal vai embora, bate em retirada, desapareça, saia, em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor.
Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Ouça o nosso clamor. E o tempo que roubado foi, ó. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, ouça o nosso clamor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos.